Fala, gente, como é que vocês estão? Quem fala aqui é o Bruno Loureiro, colado na videira, e se você tá aí é porque você também tá colado na videira, então nós vamos junto, colados na videira, nessa mensagem de hoje. Essa palavra vai te ensinar a ter mais intimidade com Deus. Chegou o momento de você ressignificar algumas crenças que talvez estejam embutidas aí dentro de você, religiosas, que te impede de ter uma intimidade com Jesus. Essa palavra é principalmente para quem tem dificuldade, como eu tinha, e se eu não tomar cuidado, eu vou entrar nessa dificuldade de novo. A dificuldade de se relacionar com Deus vem de crenças limitantes dentro de nós. Crenças que nos condenam, crença que faz... Olha, eu não consigo parar de adulterar, eu não consigo parar de usar pornografia, que era o meu caso, eu não consigo parar de fazer determinadas coisas, então eu não sou digno de me aproximar de Jesus. E Jesus está nos ensinando aqui mais uma vez, eu não a condeno, eu não te condeno, mulher, eu não te condeno, homem. Vá e não peques mais. A gente não sabe qual era a fraqueza que essa mulher tinha, que levava ela a adulterar. Talvez fosse um vício que ela tinha, como tem muito nos dias de hoje. Mas essa palavra não é só para quem tem vício. Essa palavra tem coisas que você faz, que você não se orgulha de fazer, e essas coisas de forma consciente ou até inconsciente te bloqueia de ter intimidade com Deus. Quando Jesus escreve isso daqui, ó, você que está no ao vivo, você que está aí no gravado, nesse vídeo, Deus quer falar com você, escreve aí, vá e não peques mais, você precisa entender o que significa pecado. O que é pecado? Pecado na origem da palavra significa hamartia, significa errar o alvo. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, fala com o meu povo o seguinte, pecado é eu estar distante de Deus, ponto final. Você vai ver por quê, você vai ver que Jesus dizendo nos versículos posteriores, pecado é eu estar distante de Deus. Porque Deus fez o ser humano com um alvo. Façamos o ser humano a nossa imagem, a nossa semelhança, desfrute de tudo aquilo que eu fiz. Mas o ser humano, Adão, Eva, escolheu o quê? Se afastar da presença de Deus. Então essa fé promovida por Jesus, ensinada por Jesus, faz com que eu e você possamos ter a capacidade que Ele nos dá de se aproximar de volta dEle. Então quando Jesus ele diz, vá e não peques mais, ele está dizendo o seguinte, vá e não saia mais da presença de Deus. Ou seja, da minha presença. Só que se eu tivesse ainda viciado, por exemplo, em pornografia, eu ia falar assim, mas eu não consigo. Como é que eu vou e não vou sair da presença mais de Deus? Eu quero estar na presença de Deus, mas eu saio da presença de Deus. Eu não sei qual é o motivo que te faz não estar na presença de Deus. Eu não sei o que acontece no seu dia que faz você sair. Às vezes é uma briga no trânsito, às vezes é uma raiva que está aí dentro de você, do seu pai, da sua mãe, que talvez você não sabe, mas agora você já está vindo para você na sua consciência. Eu não sei o que faz você sair da presença de Deus. Mas Jesus vai te dar o caminho de como você não sair da presença de Deus. Mas antes disso, entenda então de uma vez por todas, e eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo possa lembrar pessoas que já sabem disso. Jesus está dizendo, mulher, eu também não te condeno. E quando a Bíblia diz aqui para nós que quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nela. Quem de vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E começando pelos mais velhos, saindo um por um, ficou só a mulher. Então, existem muitos pensamentos acusadores na tua cabeça, talvez. A gente é tentado, irmão, a sair da presença de Deus o tempo todo. Eu sou tentado a sair da presença de Deus. Você é tentado a sair da presença de Deus. E quando nós saímos da presença de Deus, isso é pecado. Não é o A, B ou C, pecado, pecadinho, pecadão. Eu estou fora da presença de Deus, eu estou fora do alvo. Eu estou vulnerável a fazer coisas que eu vou me arrepender depois e esse arrependimento que traz a culpa e não o arrependimento que traz salvação. Então veja, a gente pode aplicar essa palavra no dia de hoje
E a minha oração antes de entrar aqui com vocês, antes de chegar aqui no estúdio, foi essa. De que todos os pensamentos, um por um, desde aqueles mais antigos até os mais novos, mas todos eles te acusando, que todos saiam em nome de Jesus da tua mente. E que possa engajar você a falar o seguinte: eu quero andar com Jesus. Eu quero a novidade de vida proposta por Ele, como a gente leu aqui no início, Romanos capítulo 6. Essa fé promove para você novidade de vida. Vai vendo aqui, ó. Se a gente para por aqui, por isso que é importante sempre entender o contexto quando a gente está estudando a Bíblia, porque logo depois que Jesus disse para a mulher, eu também não a condeno, vá e não peques mais, a Bíblia diz que de novo Jesus lhes falou, dizendo, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus está te chamando para você seguir Ele. Mas não seguir que nem a gente segue aqui no Instagram. Ah, vou seguir o Sansão. Aí clica lá em seguir. Mas não se relaciona com o Sansão. Mas não vê os posts que o Sansão coloca. Mas não aprende nada que o Sansão fala. Você só clicou em seguir. Aí você só está falando que você acredita no Sansão. Mas você não está se relacionando com ele. Então o que você precisa fazer? Quando você vai seguir alguém no Instagram, clique em seguir. Mas se relacione com aquela pessoa. Bruno, mas eu sigo 3.000 pessoas. Então talvez você tenha que rever quem você está seguindo. Eu tô dando só um exemplo para vocês, mas que inclusive vai te ajudar no seu dia a dia. Segue quem você deseja se relacionar. E Jesus está falando isso. Quem me segue não andará nas trevas. Você crê, não? Você crê, Sansão? Cara, o cara tá garantindo para nós. A Vilca, que compartilhou a cura do câncer ontem, ela disse para nós e ela viveu uma paz que excede todo o entendimento. Por quê? Porque ela decidiu crer. Ela experimentou essa fé. Isso é muito forte, cara. Não tem explicação humana. Porque Deus, inclusive, escolheu aniquilar a sabedoria humana, como o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntios. Eu vou aniquilar a sabedoria humana. Precisa de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você só tem que pedir. Eu quero essa fé. Eu quero crer de que seguir Jesus, eu não vou andar em pensamentos que me condenam. Andar nas trevas são pensamentos que me condenam. Eu quero andar não mais escravo do pecado. Eu quero andar não mais escravo do medo, da ansiedade, de qualquer pensamento contrário, que isso me afasta da presença de Deus. Eu acredito em Deus, mas eu vivo ansioso. Eu acredito em Deus, mas eu vivo com pensamentos negativos, com pensamentos que me traz idolatria oculta. O que é idolatria oculta? É você idolatrar dinheiro, sexo, poder, status. Tudo isso rouba nós da presença de Deus. E hoje é dia de pessoas serem levantadas aí desse lado aí pela fé, pelo poder do Espírito Santo nessa live, de você levantar de cabeça erguida, sair de cabeça erguida e não mais de cabeça baixa. Porque o próprio Jesus levantou e olhou nos olhos da mulher. Olha pra mim. Ei, como Jesus diz, olha pra mim. Porque se você andar comigo, você não pecas mais. Forte dizer isso, né? É. Na presença de Jesus, não há espaço para o pecado. E nós temos que o quê? Nos aperfeiçoar a cada dia. E a própria Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Bruno, mas eu sou fraco, eu não consigo parar de adulterar. O poder de Deus se aperfeiçoa exatamente aí. As minhas maiores fraquezas como homem, que quase fez meu casamento ir para a ruína. Bruna saiu de casa. Foi neste momento que o poder de Deus começou a se aperfeiçoar na minha vida. Ou seja, Deus desenvolve você. Não tem desenvolvimento humano? Não tem desenvolvimento de software? Então, Deus pega a sua fraqueza, a minha fraqueza, e desenvolve a gente em cima dessa fraqueza. Isso é muito bom, cara. Ele não condena, ele salva. Grave isso. E aí, o que você precisa fazer? Por isso você tem que estar em contato com a Bíblia. E o Cola na Videira, a missão do Cola na Videira é inserir a Bíblia nessa geração. Cada vez mais. Nos lugares mais improváveis. Não é só dentro de uma igreja. É fora da igreja também. Em todos os lugares. Porque você, imagina que eu acordo hoje, eu fiz algo que eu não gostaria de ter feito ontem, e eu estou me condenando. Se eu acordo e leio essa passagem, o Espírito Santo vai me lembrar que ele não me condena, ele me salva. O que eu preciso fazer? É pedir... Mano, grava isso daqui. O Espírito Santo, por favor, agora é a hora. Agora é a hora que o Senhor falou pra mim que o Senhor ia fazer. Presta bem atenção.
O que essa mulher tinha que fazer? Pedir para parar de adulterar? Falar assim, Jesus, pelo amor de Deus, eu não consigo mais parar de adulterar. Jesus, pelo amor de Deus, me ensina a parar de adulterar? Não. Eu vou te dar um exemplo de Davi, um dos salmos mais poderosos da Bíblia, porque talvez você se identifique. Eu creio que, na verdade, se você tiver de coração aberto, todos aqueles que leem de coração aberto se identificam. Salmo 51. Quando Davi falha, quando Davi sai da presença do Senhor, ele se desconecta da fé. Ele não está com a fé viva dentro dele. Ele vai lá e fica com uma mulher que ele achou bonita, teve relação sexual com essa mulher, teve um filho com ela e mandou matar o marido dela porque ela era casada. Então ele se tornou adúltero, ela adúltera, e ele ainda assassinou. Ele mandou matar, um assassino. Ele se arrependeu. E o arrependimento é muito importante, mas não um arrependimento que causa culpa. Porque a culpa vem do diabo, a culpa te afasta de Deus. O pior veneno emocional que existe é a culpa. Foi através da culpa que eu quase me matei 3 vezes. Então, se há alguém culpado aqui, Jesus está te dizendo, eu não te condeno, eu te salvo. O que você precisa fazer? Se arrepende. Mas se arrepende da seguinte maneira. Salmo 51, versículo 10, não precisa abrir aí agora, mas só anota aí no canto para depois você meditar. Salmo 51, versículo 10 a 12, diz assim a palavra: Davi foi até o Senhor e disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O que é isso? Davi está falando, não me deixa mais adulterar, não me deixa mais cair em tentação, não me deixa mais não fazer tal coisa, eu não quero mais fazer determinada coisa. Eu não sei o que é que se aplica para você. Eu não quero mais isso. Não é sobre fazer, é sobre você pedir para Deus. Me dá de volta o teu Espírito Santo, porque eu perdi naquele momento, e naquele momento eu adulterei. Naquele momento eu fiz aquilo que eu não gostaria de ter feito, tratei mal meu funcionário, naquele momento eu tratei mal meu amigo, tratei mal minha esposa, naquele momento eu tratei mal meu filho, minha filha, naquele momento eu estava desconectado. Traz de volta para mim, ó Deus, a tua presença. É isso que você tem que pedir, como diz nosso amigo, o Cris. E esse pedir é um pedir que faz você buscar. E a Bíblia é um lugar que Jesus te fala, vem. Vem, sabe por quê? Olha só, olha a importância. Um dos capítulos mais poderosos da Bíblia, na minha visão, é esse, porque mostra exatamente a situação de nós seres humanos condenados, como essa mulher que vivia condenada, adulterando. Mas Jesus dizendo que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aí os caras que ouviram isso, e estavam desde o início da história, eles ficavam indignados e começam a questionar a missão e a autoridade de Jesus. E no versículo 31 do capítulo 8, então Jesus disse aos judeus que haviam crido. Ele disse para quem crê, não para quem não crê. O que ele disse? Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A restauração do meu casamento veio deste versículo. Quando Jesus falou para mim, conta tudo para sua esposa, conta tudo para minha filha Bruna, conta tudo. Porque você vai experimentar esse versículo. Esse versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, vai te libertar, Bruno. Vai libertar seu casamento, eu vou libertar sua esposa, eu vou dar uma filha para vocês. Isso lá atrás. Você está recebendo de Deus? Então veja, Jesus ele dá o caminho de como a gente entra na presença dele. Ouvindo as palavras e permanecendo na palavra dele. Davi falhou. E ele foi falar com Jesus o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do seu Santo Espírito. Ele foi pedir o Espírito Santo. Então você não tem que pedir para parar. Eu vou dizer de novo, velho. Isso talvez o Espírito Santo me proteja. Você não tem que pedir para parar de fumar.
Você não tem que pedir pra Deus pra parar do vício de pornografia. Eu não sei porque que o Espírito Santo tá falando muito de vício aqui. Mas eu creio que não é por acaso. Você não tem que pedir pra Deus parar de qualquer coisa que você faz e que você não se orgulhe. Você tem que pedir o Espírito Santo. Por quê? Primeiro, porque é o que Jesus entregou na cruz. O que Jesus Cristo entregou na cruz do Calvário, presta atenção, foi o Espírito Santo. Um ser divino que pode habitar dentro de você. Você só precisa aceitar ele. Porque é a partir do Espírito Santo que você crê que seus pecados estão perdoados, que você crê na salvação, de que você começa a crer na Bíblia, de que essas palavras começam a ficar vivas dentro de você e seus comportamentos mudam no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa. Então o ponto de partida dessa novidade de vida é o Espírito Santo. Você que tá aí no gravado, você percebeu que Deus te trouxe até aqui ou não? Você percebeu que tem uma galera que fez esse vídeo com todo carinho e amor? Um povo que fez esse vídeo chegar até você, mas guiado por Deus. Seus pecados estão perdoados. O que você precisa fazer? Ouvir as palavras de Jesus, permanecer nas palavras de Jesus, andar com Ele. Esta fé é um caminho, caminhar com Ele. Por isso que nós estamos aqui 891 lives, 891 lives. Por que a gente faz questão de dizer esse número? Para tentar te ensinar de que é 891 passos. 891 passos. E eu ouso dizer que não tem processo. Eu ouso dizer que existe caminhada. E no caminho, como numa maratona, 42 quilômetros, você vive 1 quilômetro por vez. Cada quilômetro é especial. Cada quilômetro tem sua dificuldade. Cada quilômetro tem a sua glória. Altos e baixos. Faz parte. Não gaste tempo para descobrir o que você deve fazer. Gaste tempo para descobrir quem você é para Jesus. Essa mulher para Jesus é filha, amada. Mas ela poderia gastar tempo em tentar entender por que eu adultero tanto. Por que eu falho tanto. Por que eu não consigo viver uma nova vida? E anteontem eu fiz uma enquete. Você está vivendo a vida que você gostaria, Sansão? Você está vivendo a vida que você gostaria, Marcos? Você está vivendo a vida que você gostaria? 70% das pessoas disse, não estou vivendo a vida que eu gostaria. E a palavra de hoje é um confronto para você. Um confronto de salvação. Para você começar o quê? A viver em novidade de vida. Esta é a entrega que o Cristo fez há 2000 anos atrás. Por isso, você tem que buscar saber quem Ele é e quem Ele diz que você é. Porque Ele diz quem você é, então você tem que descobrir quem Ele é. Imagina que é Sansão que diz quem eu sou. Imagina assim, ó, é o Sansão que diz quem o Bruno é. Então primeiro eu tenho que conhecer quem o Sansão é. Ah, é o Sansão diz quem eu sou? Então eu tenho que descobrir quem é o Sansão. E para eu descobrir quem é o Sansão, eu tenho que me relacionar com ele. E no relacionamento com ele, ele vai me dizer quem eu sou. E aí eu tenho a oportunidade de tomar posse ou não, fazer a minha escolha. Com Jesus é assim. Então você percebe que não é um sistema fechado essa fé? Você percebe que é uma liberdade? Não há liberdade maior do que colar na videira, irmão. Um ramo não foca no fruto, foca na videira, mas sabe, pela fé, a fé da certeza de que vai dar fruto. Mas todo fruto que você der a partir de hoje, saiba de uma coisa, existe um pai que é o agricultor, Jesus disse isso, e ele faz o que ele quiser com o fruto. Dá pra quem for, estoca, eu não sei. O nosso foco é a videira. Então para pra pensar. Talvez você tenha esse pensamento, ou nem para pra pensar, mas escreve aí no chat. Qual é o pensamento que te condenava até o dia de hoje? E vou dizer de novo. Ontem a Vilca foi curada do câncer. E ela viveu a paz que excede todo entendimento durante o processo de cura. E nós temos que olhar para quem deu certo, não para quem deu errado. Que nem a história do cara que vai casar e conta no trabalho. Marcos e Sansão tá aqui. Sansão é casado, Marcos é separado. Por exemplo, tá? Tô dando só um exemplo. Eles não são casados, não. Sansão, eu vou casar. Marcão, eu vou casar. Aí o Sansão tem um casamento feliz. Ele vai dizer o que pra mim? Case. Forte. Tenha filhos. Cara, vai pra cima. Você ama ela? Ela te ama. Vai.
Agora, o Marcos, de repente, ele é frustrado e se separou. Ele vai dizer pra mim, Ih, não pega isso aí não, Bruno. Isso é dor de cabeça, vai curtir a vida, não casa não. Quem deu certo vai te aconselhar. Quem deu errado vai falar, não vai. Então nós não estamos aqui para falar mais sobre ninguém, é sobre o que está escrito. E o que está escrito é, permaneça na minha palavra, e a minha palavra vai te apresentar uma verdade sobre quem você é, e quando você descobrir quem você é, você se liberta. Você é liberto de qualquer condenação. Você recebeu de Deus? O medo, por exemplo, como colocaram aí, escravo do medo. Por que o medo domina a nossa geração? Porque nós não aprendemos a se aproximar de Jesus. A Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, na presença do verdadeiro amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é o verdadeiro amor? A pergunta é quem? Não o quê? Jesus. É só conhecer a história dele. Augusto Cury, um beijo no seu coração, Augusto Cury. Augusto Cury, ele falava, não existe ateu mais ateu do que eu. Mas o dia que ele foi descobrir, o dia que ele foi estudar a história de Jesus, o Espírito Santo pegou ele e fez ele ver, não o Jesus histórico, mas o Jesus vivo, que diz, eu não te condeno, eu te salvo. Cada vez que você ouvir um versículo da Bíblia, a partir de hoje, vai entrar de uma forma diferente em você. Você vai aprender coisas novas e será lembrado de coisas que você já tinha aprendido e tinha esquecido. Então, Jesus, eu oro no teu nome. Eu oro no teu nome, Jesus. Todos que estão aqui são tuas ovelhas. E tu és o bom pastor. Tu és o bom pastor. Por favor, Jesus. O meu pedido é que o Senhor ensine agora, que o Senhor entre com a tua palavra, que é viva e eficaz. Mostre para essa pessoa que o segredo é andar no teu aprisco, nos teus braços. Mostra para essa pessoa que distante de ti é como uma ovelha pronta para o matadouro. Na sua presença, Jesus, nós somos salvos da ansiedade. Na tua presença, Jesus, nós somos salvos da escravidão do medo. Na tua presença, o Senhor lança fora todo medo. Jesus, eu só tenho a fé. Eu não tenho nada, nenhuma ferramenta. Eu não tenho nenhum recurso aqui para fazer com que essa pessoa seja salva. Eu só tenho a tua palavra. E para nós isso é tudo, porque o Senhor nos ensinou que é tudo. Tudo. Basta. Então esta palavra eu creio que foi plantada em todos os corações. Essa palavra no dia de hoje eu creio que vai mudar o seu dia. E eu oro em nome de Jesus para que você possa ver com seus próprios olhos. No dia de hoje você vai ter uma experiência pessoal com Jesus. E você vai ver. Ele não me condena, Ele me salva. Eu digo isso com toda a propriedade do mundo. Eu digo isso com vontade de dar pirueta aqui nessa sala, uma estrela aqui nessa sala. Por quê? Eu vi com os meus próprios olhos funcionando. Chegou o momento de você ver. Esse rapaz, eu tenho um monte de coisa pra fazer na minha empresa. E eu tô aqui pra quê? Porque, primeiro, porque Deus me chamou pra isso. E segundo, pra ver você, principalmente você, falando, Bruno, aquele versículo eu vivi. Funcionou. Aquele versículo entrou em mim. Aquele versículo mudou a minha história. Isso é você viver com uma palavra. Ou melhor, eu gosto de dizer, isso é você viver com a palavra. Aquele versículo restaurou meu casamento. Aquele versículo tirou, lançou fora todo o medo. Aquele versículo me deu de volta o fôlego da vida. Aquele versículo me deu esperança. Aquele versículo da Bíblia, irmão. É a palavra de Deus, filho. A voz de Deus está escrita aqui, ó. Ó a voz de Deus, ó. A boca de Deus abrindo e falando contigo. Faz, Espírito Santo. Faz. Faz, Espírito Santo. Coloca de volta um coração puro nessa pessoa. Renova, Senhor, o teu espírito dentro dela. Traz de volta.
Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Faça essa pessoa ver com os próprios olhos que o Senhor é Deus em 2022. Você viu que forte é essa palavra? Quanto que Jesus ensina? Ele não veio condenar, ele veio nos salvar. Então, por favor, se você foi abençoado, eu peço que você pratique Pai, Filho e Espírito Santo. Comente, curta o vídeo e mande para o máximo de pessoas que você puder. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o lembrete para você ser sempre avisado quando a gente subir uma mensagem nova aqui. Então, lembra que nós fomos chamados, você foi chamado para viver em intimidade com Jesus.